Olá, vou falar sobre as retinopatias na infância, uma parte delas. Hoje nós vamos falar sobre doença de Coates, persistência de vítreo primário hiperplásico e persistência de fibra de mielina. Vou começar pela doença de Coates, que também é conhecida como telangiectasia retiniana idiopática. Nessa imagem nós podemos ver as telangiectasias retinianas, os aneurismas. Esse paciente também já apresenta uma exsudação importante. As características da doença, ela normalmente tem o início na primeira infância, normalmente na primeira década de vida, tem predileção pelo sexo masculino. A questão de ser hereditária é um pouco controversa na literatura, mas existem mutações genéticas já identificadas nesses pacientes. Ela também pode ser associada com a doença de Stickler, que é um distúrbio do colágeno. É um importante diagnóstico diferencial de retinoblastoma, porque o paciente normalmente apresenta uma leucocoria, como apresentado aqui na imagem ao lado. Em relação à clínica da doença, o paciente pode apresentar uma leucocoria, não é obrigatório, nas fases iniciais o paciente pode não apresentar. Telangiectasias retinianas e aneurismas focais fusiformes, como a gente pode ver aqui nessa primeira imagem. Exsudação intra- e subretiniana, descolamento seroso de retina. Normalmente ele se inicia no quadrante inferior temporal e ela é mais agressiva em crianças menores. Então aqui a gente pode ver, no paciente dessa imagem letra D, é um paciente com uma exsudação importante e já tem um descolamento seroso de retina também. O paciente da letra E é o mesmo paciente daquela primeira imagem, só que aqui numa angioflúor, tá? O tratamento da doença de Coates normalmente é observacional, então nos casos leves e nos casos com DR total de retina sem prognóstico favorável. Todos os pacientes que eu vi, por ser uma doença indolor e uma doença muito agressiva, eles acabam chegando num estágio que normalmente não tem mais tratamento, Então, eles acabam chegando por conta das complicações, que eu vou falar um pouquinho adiante, e não por conta mesmo da percepção ali, como são crianças muito pequenas, é difícil perceber essa redução da visão, Principalmente porque é unilateral e o outro olho está bem. A ablação a laser também pode ser considerada no caso de exsudação progressiva. A vitrectomia também pode ser considerada nos casos com descolamento de retina tracional associado, mas só que ela tem um mau prognóstico visual, A vantagem é que pode prevenir o glaucoma neovascular. A enucleação também pode ser considerada em casos de olho cego doloroso por glaucoma neovascular. As complicações são rubeoses irides, glaucoma, catarata, fitises bulbi e uveíte. O prognóstico é bem variável, depende da intensidade da doença e da intensidade que ela foi diagnosticada e costuma ser bem ruim quanto menor a idade da criança. Agora falando um pouco sobre a persistência de vítreo primário hiperplásico, aqui nessa imagem nós temos aqui a persistência, uma imagem histológica com esse vítreo primário hiperplásico, arterioloide aí persistente, tocando lá na lente do cristalino. Vasculatura ali cristaliniana também ainda persistente. O vítreo primário, ele se forma até a 4ª semana de gestação. A regressão desse vítreo primário e do sistema vascular hialóide vai acontecendo com o tempo e quando há falha na regressão, nós temos essa patologia. Também é um importante diagnóstico diferencial de leucocorias, com um importante diagnóstico diferencial do retinoblastoma, Nessa primeira imagem, nós temos aqui um paciente com ainda as pálpebras fundidas e já apresentando ali a vasculatura da artéria hialóide e a túnica vascular do cristalino. Já na segunda imagem, o paciente já apresenta um desenvolvimento maior da estrutura ocular e ele perde a vasculatura, a túnica vascular do cristalino e a artéria hialóide dá lugar ao canal hialóideo. Normalmente se apresenta com uma placa de tecido fibrovascular atrás do cristalino, com processos ciliares alongados, se estendendo até o cristalino. O paciente apresenta catarata congênita e pode evoluir para glaucoma. 90% dos casos é unilateral e o olho envolvido tem tamanho menor, microftalmia. Nessa imagem nós podemos ver aqui a persistência da artéria hialóide.
ele pode ser classificado em forma anterior e posterior. A forma anterior tem a persistência dessa arterialoide, deiscência da cápsula posterior do cristalino, complicando com uma catarata, tá? Que a gente pode ver aqui nessa primeira imagem. Então, a gente consegue ver a opacidade na cápsula posterior e a arterialoide saindo dela, tá? Aqui na imagem abaixo também, e aqui na imagem C a gente consegue ver uma ultrassonografia mostrando a persistência da arterialoide. A forma posterior, eu tenho apenas pregas retinianas, traves, membranas vítreas, anormalidades maculares de nervo óptico, poupando aí a câmara anterior e o cristalino. Existem algumas alterações desse processo de regressão do vítreo primário hiperplásico que podem aparecer nos pacientes sem patologia, né? Então, são pacientes... os pacientes normalmente podem aparecer e não tem nenhuma sintomatologia, essas manifestações. Primeiro é o ponto de Mittendorf, que é o ponto onde a arterialoide toca ali a cápsula posterior do cristalino e acaba ficando com essa opacidade. E o segundo é a papila de Bergmaster, que é essa alteração próxima ao nervo óptico, que é um remanescente também dos vasos hialóides. Agora sobre a persistência de fibras de mielina, né? Aqui nessa imagem a gente pode ver um caso bastante drástico dessa persistência. A mielinização do nervo óptico, ela termina na altura da lâmina crivosa. Então, essa mielina, ela acontece, né, durante a embriologia anteriormente. A mielinização acontece anteriormente, mas depois ela regride e fica a partir apenas da lâmina crivosa. Quando essa mielinização anterior persiste, ela pode ser um achado de exame benigno, o paciente não apresenta sintoma nenhum, ou ele pode apresentar um aumento da mancha cega e pode apresentar até escotomas centrais, se a mácula estiver envolvida. Pode levar a miopia e a ambliopia anisometrópica, que é o característico da síndrome de Strassmann. Em relação aos exames que a gente pode encontrar na persistência de fibras de mielina, a autofluorescência, ela nos mostra uma lesão hipoautofluorescente sobre o nervo óptico, e a anjo, ela mostra pra gente uma hiperfluorescência com defeito em janela, ali no local onde persiste a mielina. Essa persistência pode fazer diagnóstico diferencial com edema de disco e com drusas de disco também. Obrigada.